mostrando a fraqueza de alguns pretextos usados por nossos oponentes em favor dos dias santos. Extraído do livro A Dispute Against the English Popish Ceremonies, de George Gillespie, parte 1, capítulo 9. Já que foi demonstrado por razões irrefutáveis que os dias santos, tal como agora são impostos a nós, retiram a nossa liberdade cristã, passarei agora a lhes arrancar a capa de folhas de figueira com que foram adornados. Primeiramente, espero que fique evidente quão pouco proveito haveria nas tentativas do Dr. Devner de persuadir seus leitores a aceitar as ordenanças da Igreja quanto aos dias santos. Talvez porque ele tenha percebido que tudo o que dissera nesse sentido era prova demasiadamente fraca, oferecendo 6 advertências pelas quais toda superstição e abuso que pudessem resultar desses dias seriam evitados. Pois tudo o que manifestamente põe em perigo as almas dos homens, sendo coisa desnecessária em si mesma e que dá ocasião a abusos supersticiosos, deve antes ser totalmente removido do caminho do que cercado por uma frágil e facilmente penetrável cerca de advertências qualificativas, que o povo mais simples sempre ignora e os eruditos muitas vezes também não compreendem ou não lembram. Ora, o bispo Lindsay confessa, e sem deixar dúvida, que quando retornam os tempos marcados para essas solenidades, as concepções supersticiosas florescem com maior força nas mentes do povo. Portanto, o caminho mais seguro é banir esses dias da Igreja, já que há tão grande perigo e nenhuma necessidade de mantê-los. Quanto ao que podem alegar em favor dos dias santos, que devemos lembrar os benefícios inestimáveis da nossa redenção e louvar a Deus por eles, isso já foi respondido anteriormente. E quanto à utilidade que imaginam existir nos dias santos, trataremos disso mais adiante. O ato da Assembleia de Perth alega a prática da Igreja Antiga como justificativa para os dias santos, e Thielen invoca o juízo da Antiguidade para o mesmo fim. Resposta: as festividades da Igreja Antiga não podem justificar as nossas, pois nos tempos mais puros da Igreja não havia lei alguma que impusesse a observância de dias santos. Zanchius, em sua confissão, tira bem pouca vantagem disso, pois embora ali ele aprove a santificação de alguns dias festivos, ainda assim, escrevendo sobre o 4º mandamento, reconhece que é mais conforme à primeira instituição e aos escritos dos apóstolos que somente um dia da semana seja santificado. Que quis dizer o bispo, então, ao citar esse trecho falsificado e mutilado de seu antagonista, senão para provar que Zanchius desaprovava os dias festivos? Mas o propósito dele não era provar isso, e sim que no juízo de Zanchius, a santificação do sabate apenas e de nenhum outro dia da semana estava de acordo com a instituição divina e apostólica. Não havia necessidade, portanto, de alegar mais palavras de Zanchius, além daquelas concernentes ao ponto que ele pretendia provar. O bispo alega também um testemunho de Perkins, o que pouco o ajuda, pois embora Perkins pareça, de certo modo, favorecer a observância de dias, como por exemplo na própria Igreja da Inglaterra, de onde era, ainda assim encontro que ele se queixava de que a maior parte dos homens respeitava mais esses dias santos do que deveria. Ele permite a observância de tais dias apenas para que os homens possam vir à igreja e ouvir a palavra. Contudo, esse respeito superficial não bastará se não houver uma lembrança e celebração da memória das grandes obras de Deus, que é o verdadeiro propósito delas. Ele diz que é privilégio de Deus designar um dia extraordinário de descanso, e que ele não concedeu tal poder à Igreja para instituir dias fixos, constantes e anuais de descanso, pois ao fazê-lo, um dia se tornaria um dia comum de descanso. Ele prefere a prática das igrejas protestantes, que não observam dias santos,
dizendo que a Igreja dos Apóstolos não tinha outro dia santo além do dia do Senhor, e que o quarto mandamento impõe o labor de 6 dias. O bispo tenta, porém, responder de outro modo ao seu antagonista, referindo-se aos testemunhos dos divinos antigos, afirmando que, embora em seus escritos e concílios esses homens tenham falado algumas vezes de forma reservada contra os dias santos, porque sua opinião era buscada por igrejas recém-libertas do papado e muito aflitas, jamais aconselharam qualquer igreja a retomá-los depois de abolidos. O antagonista objeta, porém, que Calvino, em sua Epístola ao Príncipe de Montbéliard, aconselha que não se contendesse com o príncipe por causa da recusa em abandonar os dias festivos. Mas, se tivesse traduzido fielmente as palavras de Calvino, veria que ele diz apenas que tais dias são tolerados por necessidade e não por superstição. Embora ele fale de modo parcimonioso sobre os dias santos, quando deu conselhos àquela igreja aflita e recém-reformada, não quis que a obra da reforma fosse impedida por contendas menores, e por isso não insistiu quanto à remoção imediata dos dias santos entre eles. Pois, em outra epístola, escrita posteriormente, ele diz claramente: seria melhor para vós que abolisseis tais festividades do que conservá-las. Ele também afirma que, enquanto uma igreja de Deus for colocada sob autoridade civil, pode suportar tais coisas desde que não as aprove e desde que permaneça livre das superstições que se seguem à distinção de dias. E nisto, ele estabelece uma das superstições, a saber, a distinção de um dia sobre outro. Assim, ele condena tanto a observância de dias em honra de Deus, quanto a observância deles por superstição, e julga ambos como judaizantes. Se os dias santos, no juízo de Calvino, são tolices, se ele aconselhou que não fossem aprovados e se os considerou ocasião de superstição, e entendeu ser superstição distinguir um dia de outro, ou ter estima de um dia acima de outro, se os chamou de judaicos, embora mantidos sob pretexto de honra a Deus, então é manifesto que ele os condenava por completo. Se o bispo se apoia no juízo de Calvino, deve, por consequência, admitir a recusa de alguns dias festivos, mesmo que impostos pelo príncipe. Pois Calvino disse: não recebam tais dias fixos e constantes, contudo, não litigem por causa deles com os magistrados. Assim, ele permitia resistir a alguns dias santos, ainda que impostos pelo príncipe. A Igreja da Escócia, de fato, removeu os dias festivos de outra maneira e vinculou-se a nunca mais recebê-los, de modo mais firme do que a Igreja de Montbéliard. E assim, tendo outros laços já postos sobre nós, as demais igrejas devem sentir-se ainda mais estritamente obrigadas, nem a receber dias santos, nem qualquer outro rito anticristão e papista.